estão contentes com Jesus? Que bom. Eu fico feliz em saber que vocês também estão felizes. É uma alegria poder retornar a este santuário e ver que vocês não param. Da última vez que aqui eu estive, não tinha esse negócio azul aí. Eu já percebi que tem um trem azul aí, e eu gostei. E eu vou colocar lá também na Agnus Dei esse negócio azul. E se troca de cor? E vou colocar, 2 motivos. Isso, coisa boa. Queridos, o pastor Vanderlei disse assim, pastor, eu estive na casa dele, né? Eu estive na casa dele, levando lá uma oferenda. Todas as vezes que eu estou à casa do pastor, eu vou à casa do pastor, eu nunca vou de mão vazia. Aprendi assim e é assim que eu faço. E eu fui lá levar um queijinho que ele gosta, chegou lá no bairro o queijo, falei para o pastor. E ele disse assim, pastor, o senhor prega no dia... Eu acredito que eu disse que não haveria trabalho lá na igreja que eu pastoreio à noite. E ele disse assim, o senhor prega então lá na Uberlândia? Eu falei, eu prego. Ele nem perguntou se eu ia pregar não, ele falou, o senhor prega? Eu falei, eu prego. O senhor manda e eu obedeço. Queridos, eu vou compartilhar com vocês o texto sagrado. Leremos 2 textos. O primeiro texto é Isaías capítulo 9, versículo 6. O segundo texto é João capítulo 8, versículo 58. Leremos 2 textos sagrados, 2 textos da palavra do Senhor. Isaías, muito embora será projetado, mas se você trouxe Bíblia, encontre aí o texto, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diz assim o texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Digam após mim, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. João capítulo 8. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8. Começou cedo, então eu tenho muito tempo. Vou ter 10 horas hoje, brincando. João capítulo 8, versículo 58. João capítulo 8, versículo 58. Diz assim o texto: todos acharam? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo. No grego está amém, amém. Que antes que Abraão existisse, eu sou. Você pode assentar-se? Muito obrigado.
Queridos do Senhor, eu preciso da sua atenção. Eu estava me locando quanto ao horário com o pastor. Eu preciso da sua atenção para a exposição desta mensagem. Nós fizemos leitura de 2 textos, eu vou começar pelo segundo. No segundo texto, sem falar objetivamente do contexto ali, do texto citado, mas esse texto revela algo sobre Jesus muito crucial dentro da perspectiva do escritor do Evangelho segundo João, considerando João, o apóstolo, como autor do Evangelho segundo João. Eu digo considerando porque vocês são estudiosos e sabem da briga que existe sobre a autoria do Evangelho segundo João. Considerando esse texto joanino, independente do seu autor, a ideia primária do autor do Evangelho segundo João é revelar a divindade de Jesus. Não é à toa que este escritor escreverá e narrará histórias amarrando-as no conceito primordial pré-estabelecido por ele, já no início do Evangelho, apontando Jesus como divino. Objetivamente, esse autor, ele começa a sua narrativa fazendo, parece-me, que um paralelo, eu ia dizer uma exegese, mas estaria forçando demais, fazendo uma conexão entre a narrativa de Gênesis e mostrando Jesus lá. Ora, Gênesis começa, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Quando você ler o Evangelho segundo João, estou só na parte A do versículo 1 de Gênesis capítulo 1, quando você lê o Evangelho segundo escreveu João, já no começo da descrição desse autor, ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Não só isso, o verbo estava com Deus, e no versículo 3, ele amplia o seu conceito dizendo: e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele quem? O verbo, a palavra, nada do que foi feito se fez. Então percebam que este escritor, ele está tentando conectar a pessoa de Jesus à narrativa de Gênesis. Não só isso, esse autor, independente de quem seja ele conhece tanto das características de Deus no Antigo Testamento, que ele faz questão de elencar mais uma característica no seu discurso do capítulo 1. Ora, quando você ler sobre Deus, quem é Deus? Dentre tantas descrições do Pai no Antigo Testamento, uma delas é que o Pai é a luz de Israel. Quando você pega o capítulo 1 de João, no versículo 9, o autor diz: ali está a luz verdadeira, que ilumina ou alumia a todo o homem. Percebam, portanto, que esse autor é inteligente. Ele quer mostrar a grandeza de Jesus, ele quer mostrar a divindade de Jesus. A deidade é a tese inicial desse autor. Isso é tão sério e tão importante, que esse autor, ele vai mostrar pelo menos 7 características particulares do Pai em Jesus. Dentre elas, você tem pelo menos 2 delas que fazem luz, fazem jus, digo, a ação
providencial de Deus ao povo. E Jesus traz para si a voga desta titulação. Por exemplo, o escritor do Evangelho segundo João mostrará Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Esse autor mostrará Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Não só isso, esse autor também mostrará Jesus dizendo: eu sou a porta. Não só isso, esse autor também mostrará Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Dizem os estudiosos que caminho, verdade e vida eram os três nomes dados culturalmente às três portas do tabernáculo, os três mecanismos de acesso ao tabernáculo. Porque você vale lembrar, você com certeza se lembra agora, que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque os seus discípulos estão querendo ver o Pai. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Aí Jesus: rapaz, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês estão pedindo para ver o Pai? Oh, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O átrio, lugar santo, lugar santíssimo, fazem a tridivisão do tabernáculo: primeira porta, segundo acesso, terceiro acesso. Deret emet rai, deret emet rai, caminho, verdade e vida. Onde que Deus se manifestava dentro do tabernáculo? Exatamente no lugar santíssimo. Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem ao Pai, senão por mim. Afinal de contas, quem ver a mim, ver o Pai, porque eu e o Pai somos um. E Jesus vai revelando alguns adjetivos sobre si, invocando para si uma particularidade divina. Vocês sabem que um judeu ultra-ortodoxo, ele evita conjugar o verbo ter e o verbo ser no presente. Dificilmente você ouvirá um judeu ortodoxo dizendo: eu sou. Não. Eles nunca dizem assim. Eles têm dificuldade em conjugar assim. Ele não diz eu tenho. Eles dizem: existe uma família para mim, e não eu tenho uma família. Existe um carro para mim, e não eu tenho um carro. Por quê? Porque na mentalidade deles, quem tem é Deus, e quem é Deus. Então eles nunca dizem eu sou, porque o único que é Ele. O único que é Ele. Inclusive, o modo de Deus se apresentar é exatamente traduzido como eu sou. Vocês lembram? Que certa feita Moisés, face a sua convocação ministerial, e Deus chama Moisés e envia Moisés. O Moisés vira para Deus e diz: Senhor, perguntar-me-ão o teu nome, e eu direi o quê? Faraó vai querer saber quem é esse Deus que eu estou falando no nome dele. Eu vou dizer o quê? Ô Moisés, se perguntar o meu nome, diga para eles: Yahweh, Asher, Yahweh. Como é que é, Senhor? Ô Moisés, se Faraó perguntar o meu nome, diga para Faraó que o meu nome é eu sou o que sou. Diga para ele que eu sou te envia. Você imagina Moisés chegando diante de Faraó, multidão de deuses. Ô Faraó, eu preciso liberar o povo. Como é que é? Eu preciso liberar o povo, Faraó. Eu preciso liberar o povo. Mas como é que esse negócio? Deus mandou eu vir libertar o povo, Faraó.
Moisés, libertar o povo, que Deus mandou. Ô faraó, você quer saber o nome dele? Eu quero saber o nome dele. O nome dele é: eu sou o que sou. Como é que é? Não. Tem que ter um nome mais simples. O nome dele é o que? Ra, o nome dele. Qual é o nome dele? No mundo de vocês aí, nesse mundo, qual seria o nome dele? O nome dele é... Não. Fala de novo o nome dele. Como é o nome dele? O nome dele é Eu Sou. Perdoe-me ao termo muito jovial, mas Jeová está tirando onda. Estava esperando um nome convencional. Eles estavam esperando algum nome comum. E de repente vem Deus dizendo: diga para eles que o meu nome é Eu Sou. Diga que Eu Sou te enviou. Aleluia. Você imagina Moisés vocacionado, caminhando no Egito, os amigos de Moisés perguntando a ele: Moisés, você está liberando esse povo para tirar esse povo cá do meio da gente? E qual é o nome desse Deus mesmo? Eu sou. Eu sou o que? Eu sou o que sou. Mais o que? Eu serei o que serei. Mais o que? Eu sendo o que sendo. Porque eu sou todas as coisas que eu quiser ser. Afinal de contas, se o meu povo estiver triste, eu sou alegria. Se o meu povo precisar de providência, eu sou a providência. Se o meu povo precisa de um general de batalha, eu sou o Senhor da guerra. Agora, aquela hora que a mentalidade do pregador prega muito tempo a mesma coisa, já vem na mente, encadeia aquela sequência de adjetivos de eu sou, de Deus do Antigo Testamento. Eu tenho que segurar, porque eu tenho que falar de Jesus. Mas observem que Deus ama ser conhecido como eu sou. Aí vem Jesus, capítulo 8, versículo 58 de João. Antes que Abraão que nomai, ego o que? Ego em mim. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não. Como é que é o negócio, Senhor? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, já dizia o São Tomás, eu sou a causa de todas as coisas e existo sem causa nenhuma. Ele está revelando, portanto, a sua característica particular divina. Abraão é o patrono maior, mas antes de Abraão, eu sou. Abraão teve que oferecer ofertas para mim. Aleluia. 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 Essa é a revelação de Jesus, onde ele está mostrando aquilo que nós em teologia falamos. E eu sei que ainda é muito pobre, eu sei, mas não há outro meio mais fácil para a gente conseguir definir isso. Isso o que, pastor Charles? O estado pré-existente do Filho. Ele está mostrando que ele está ali, aleluia, mas ele é maior que Abraão.
Ele está ali, mas ele é maior do que Moisés. Como pode ele ser maior que Moisés? Como pode ele ser maior que Abraão? Como pode ele ser antes que Abraão? Nós não vimos Abraão, os pais dos nossos pais não viram Abraão, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Quando você percebe assim, você consegue então notar que este que estava ali não era um homem comum. Ele era o quê? O João, lembra do João que eu falei que no capítulo 1 faz uma espécie de exegese veterotestamentária? No versículo 14 do capítulo 1, o João diz assim: quem me ouve, diga amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós, para quê? Aí o texto continua: e vimos a sua glória. Como que é possível isso, pastor Charles? Se a glória de Deus não pode ser vista, como é possível? Se Deus não pode ser visto. Uma certa feita o Moisés pediu para ver, e Deus disse: não dá para ver, Moisés. Homem nenhum é capaz de ver a minha glória, homem nenhum é capaz de me contemplar, Moisés. Moisés, não dá para ver, Moisés, não dá, Moisés. Aí vem a Bíblia dizendo que em Jesus nós conseguimos ver a glória de Deus. Jesus é o Deus possível, porque até a cruz, Deus, muito embora se revelasse de tempo em tempo, porque o escritor da carta anônima aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que antigamente Deus veio falando de diversas maneiras aos pais, pelos profetas, ok, mas Deus até então era tanto quanto transcendente, ele estava lá. Os homens tinham medo de Deus. Deus conversava com o Moisés de cima do cume do monte. O povo pedia para Moisés para falar com Deus, para não falar com eles, porque eles não queriam ouvir Deus, porque eles tinham medo de Deus, porque quando Deus falava, as montanhas pareciam uma espécie de geleia, e eles tinham medo. Mas quando Jesus chega, Deus passa a ser possível a nós, porque em Jesus Deus revela-se imanente. Até então é transcendente, e a transcendência é prioritária, a imanência é secundária. Quando Jesus vem, ele não perde a transcendência, mas a imanência passa a ser realidade. Não é à toa que ele vai receber o título de Emanuel. E Emanuel é Deus. Se você pegar a expressão Emanuel e dividir ela pode ser dividida em 3 partes. Esse sufixo terminal, Emanuel, Deus. Aí você pega aqui, ficaria assim: com nós, Deus. Só que Deus com nós não é legal, né? Gramaticalmente falando, Deus com nós. Aí a tradução coloca como? Deus conosco. É o Deus que senta com a gente. É o Deus que senta com a gente. É o Emanuel, é o Deus que senta. É o Deus que esvazia o trono para encher a manjedoura. O trono desocupou-se e ele enche a manjedoura. Aí o profeta Isaías fala dele. E o profeta Isaías diz: e um menino nos nasceu. E um menino nos nasceu. E um filho se nos deu. Só que esse menino não é comum. Por que não é?
porque o principado está sobre os seus ombros. E mais, e o seu nome? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus encarna o que é Natal. Natal é isso. É o nascimento. É o nascimento de Deus. Sem deixar de Deus, sem deixar de ser Deus. Porque esse que nasce não é só um menino. O principado está sobre seus ombros. Quem nasce é um rei. E notinha de rodapé, escuta ali para mim. Estou encerrando. Quando um rei nascia, principalmente dentro da dominação romana, uma cultura mix greco-romana, os monarcas, eles tinham, principalmente se fosse, veja só, se fosse um filho de um imperador, que seria uma espécie de príncipe rei, ele nascia e era dado a ele um título de Augusto. Só que esse título vinha carregado de uma força. Que força? A força da expressão Kyrios Kai Theos. Porque ele recebia o título de Senhor e Deus. Quando esse menino nascia, os músicos vinham, montavam seus tamborins, alaúdes, flautas, e mulheres vinham e começavam a dançar e festejar, porque um menino nasceu. Quando Jesus nasce, nem o músico vai tocar para ele. Quando ele nasce, nem um cantor vai cantar para ele. Mas dada a sua importância, quando ele nasce, diz a Bíblia no capítulo 2 de Lucas, que um anjo aparece. E quando esse anjo aparece, o casal é tomado de temor. E ele diz: fique com medo não, eu venho trazer-lhes. Eles estão atemerosos. Não, ninguém tenha medo. Ops, ei, vocês, sem medo, ninguém com medo. Eu venho a vós com uma boa notícia. Diz o texto que ele começa a falar, e enquanto ele fala, e ele dá a diretriz de como eles iriam encontrar o menino, enquanto ele fala, diz o texto que miríades dos exércitos celestiais aparecem. Você já deu para perceber? Imagina só, de repente não é mais um anjo, mas uma miríade de anjos estão aparecendo, e aquele coral está cantando, e aquele coral começa a cantar: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. Os anjos não puderam não manifestar-se, porque esse menino que nasce não é um menino comum. Ele vai chorar, ele vai mamar, mas esse menino tem um nome. E o profeta Isaías disse: como será o nome dele?
E Isaías diz: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não tenho tempo para explicar isso. 2. O seu nome será Deus Forte. É só um menino, mas os anjos estão olhando e dizendo: não é só um menino. A Maria está com o menino no colo, e ela sabe que não é só um menino. Não é só um menino. Aquele que está no braço é Deus conosco, é o Emanuel. Nós estamos aqui por causa dele. Ele é Deus forte. Ele é Deus forte. Ele é Deus forte. O nome dele é Deus forte. Pastor, mas Deus forte é nome. Isaías está falando o quê? E o menino nasceu, e o filho se nos deu. O principal está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus forte, esse é nome. E vale lembrar que não são vários nomes. Não é os seus nomes serão, o seu nome será. Porque ele não é só Maravilhoso Conselheiro. O nome dele também é Deus Forte. Não é só Deus, porque de Deus para Deus as mitologias estão tropeçando. O nome dele é Deus Forte, porque isso diz respeito ao modo dele se apresentar. Porque observem, esse Jesusinho meia boca, frouxo, bobo, não é o Jesus da Bíblia. Não confunda o Jesus que diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso. Não confunda a mansidão com bobagem. Ele é Deus forte. O nome dele é Deus Forte. Perceba que esse menino terá que revelar que é forte. Quando esse menino nasce, ele vai ter que provar que Isaías 9:6 está falando dele. Porque até então, na mentalidade de todos, o Messias, no Messias, cumprir-se-ia Isaías 9:6. Aí o texto bíblico vai revelando esse menino. Esse menino vai crescendo, e à medida que ele cresce, ele vai provando aquilo que ele é, Deus forte. Ele conversa com os homens ficam boca aberta com ele. É só um menino, ele está crescendo. Ele inicia o seu ministério, e os homens vão ficando abobados com ele, porque ele vira para alguém e diz: tragam água. E quando a água está vindo no percurso, a água é transformada em vinho. Ele não toca na água, ele não cospe na água, ele não mistura a água, é só a água chegar até ele. Ele está descendo do barco, chega em Gadara. Os demônios começam a vibrar. Não vibrar de emoção, mas vibrar de medo. Não é agora. Os demônios que botavam banca naquela área, naquela região, quando ele chegou, tiveram que pedir. Quer mais? Ele comissiona os discípulos e envia os discípulos. Os discípulos voltam e dizem: Senhor, o negócio é mais sério do que nós imaginávamos. Senhor, por quê? Senhor,
no teu nome. No teu nome, até os demônios nos sujeitam. Ao nome dele se dobram todos os joelhos dos que estão nos céus. Lá nos céus, serafins têm que se dobrar, querubins têm que se dobrar, anjos têm que se dobrar, arcanjo tem que se dobrar. Nos céus, anciãos se dobram, pega a coroa da cabeça e coloca nos pés dele. Nos céus, na terra e até debaixo da terra, quando o assunto é ele. Quando o assunto é ele, ninguém consegue permanecer em pé diante dele. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Até aí tudo bem, mas o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Deus forte! E ele vai revelando a sua força aos seus. Ora! Pergunta para Maria de Magdala. Ô Maria, ele é Deus forte mesmo? Ela vai dizer, ele é Deus forte. Por que, Maria? Porque ele me livrou dos meus 7 demônios. Pergunta para Pedro. Ô Pedro, fala para mim, Pedro, ele era Deus forte mesmo? Ah, ele é Deus forte. Por que, Pedro? Um dia ele aparece. Você sabia não? Eu estava com medo, todo mundo com medo. Todo mundo. E ele vem caminhando sobre as águas, a tempestade terrível. E ele vem caminhando sobre as águas. E eu começo a dizer, Senhor, se és tu, deixa que eu vá até ti. E ele diz, vem. E você não sabia? Eu andei sobre as águas pelo poder da palavra dele. Ele disse para eu ir, eu comecei a caminhar sobre as águas. Parecia uma passarela. E eu andei sobre as águas. Pergunta para o cego de Jericó. Ele é Deus forte? Ah, ele é. Ele é tão forte que eu comecei a gritar, tem misericórdia. E ele virou para mim e falou assim, ô cabra, o que queres que eu te faça? Ele disse para mim assim, que ele faria o que eu quisesse que ele fizesse. Ele é Deus forte, ele tem poder. E eu falei com ele assim, Senhor, eu quero ver. Ele disse, então veja. Mas cego, veja. Ele não tocou nos meus olhos. Ele só disse, veja. Pergunta para o centurião, ele é Deus forte? Ah, ele é forte demais. Ô centurião, ele é Deus forte, ele é forte. Por que, centurião? Eu cheguei para ele e falei, eu estou com um servo meu doente em casa. Mas eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. E você não acredita que ele liberou a palavra e meu servo foi curado? Ele não precisou ir na minha casa, ele não precisou orar, ele só liberou uma palavra e o meu servo foi curado. Ele é Deus forte, ele é Deus forte. O seu nome será Deus forte. Fique em pé comigo. Eu tenho 4 minutos. Só Deus forte? Não. O nome